Olá, muito bom dia, boa tarde, meus queridos irmãos. Que alegria falar com vocês. Grande abraço para você e para sua família. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe grandemente. Amados, o sentimento da palavra para esse dia está no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 ao 6, que diz assim: Como prisioneiro do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia! Até aqui, até o 6. Irmãos, que palavra poderosa é essa? Que revelação que vem do céu, vem do alto. É algo lindo, maravilhoso. Eu quero compartilhar com você aqui. Meu tempo é curto, né? Você está no canal O Reino em Pauta. Esse é um instrumento de Deus para levar o evangelho do reino. Então nos ajude a levar esse evangelho usando este canal, né? Ajude a propagar esse canal para muita gente. Vamos espalhar por toda a terra habitada. Você tem amigos onde? No Brasil, na África, na Europa, em todo o mundo. Envia, compartilha, tá? Ajude os irmãos a se inscrever neste canal, queridos, porque todos os dias, em nome de Jesus, haverá uma palavra, haverá uma revelação, haverá uma visão mostrada e revelada em nome do Senhor. Muito bem, eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre a unidade da igreja. Esse tema é muito forte. Unidade da igreja. Por que a unidade da igreja? A igreja, na visão orgânica, ela já tem que ser unida, porque existe a igreja e a igreja. Mas é claro que nós precisamos entender, amados irmãos, o texto e o contexto e a forma com que Deus está querendo falar. Paulo aqui, no capítulo 4, ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo. E Paulo, irmãos, era prisioneiro, estava preso. E na prisão, Paulo disse: como prisioneiro do Senhor, eu rogo que viva de maneira digna da vocação que fosse chamado. Qual é a maneira digna da vocação que fomos chamados? Eu creio que a maneira digna é a unidade. A unidade é a base, irmãos, dessa maneira digna. Eu creio assim, certo? Deus não nos chamou para sermos divisivos. Deus não nos chamou para andar sozinho. Eu quero dizer uma coisa para você: assim que você se tornou igreja, você nunca mais andará sozinho. Assim que você creu nessa realidade, você tem uma família, você tem um povo, você tem gente que te ama, você tem, queridos, uma igreja, você faz parte não de um sistema, você faz parte de uma vida orgânica. Você está inserido numa visão. Você está inserido em uma administração divina, certo? Isso é maravilhoso, eu quero que você entenda isso. Quem é você, né? Quem sou eu, irmãos? Eu sou chamado de Deus. Quem é você? Chamado de Deus, chamado para viver a unidade da igreja. Para viver a unidade da igreja, eu preciso saber quem é a igreja, né? Às vezes eu posso falar, a unidade da igreja, fico olhando para as placas, né? Não, irmãos, nesse momento eu quero olhar para mim. Eu preciso olhar para mim, tá? Você precisa olhar para você, porque você é a igreja. Então, dentro de você precisa ter unidade, precisa viver em unidade. Mas como isso, pastor, né? Parece difícil, mas Paulo aqui, em rápidas palavras, ele revela algo tremendo. Ele diz: vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, que vocês receberam. Vocês receberam a vocação, e essa vocação quer que você seja digno dela. Como eu faço para ser digno da vocação? Eu me submeto à vocação. O grande problema é que muitas vezes recebemos a vocação e não submetemos à vocação. E ficamos usando o nosso querer, o nosso fazer, irmãos, para fazer. Usar os nossos afazeres para fazer. Eu preciso depender, preciso aprender, irmãos, o caminho da dependência.
uma vez que eu fui chamado, vocacionado por Cristo, preciso viver essa novidade de vida. Sim, amados. E Paulo diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Isso tem que fazer parte da vida do cristão, né? Humilde e dócil, né? Sejam pacientes. Olha só. Sabe, irmãos, o Senhor quer curar essa ansiedade que muitos de nós temos. Sejam pacientes. Isto é, sejam tranquilos. Vivam em paz. Porque Jesus é o nosso Senhor. Diz assim também, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso faz parte da unidade da igreja. Suportar os outros em amor. O que é suportar? Suportar, queridos, é dar suporte ao meu próximo, né? O que é dar suporte? Colocar o braço e dizer: eu te ajudo. Você está cansado de carregar esse peso? Então eu vou ajudar você a carregar. Eu vou falar com você. Eu vou abençoar você. Eu vou ministrar você. Que coisa linda, irmãos. Dar suporte. Tem muita gente precisando do suporte da igreja. Tem muita gente precisando do suporte, do seu suporte. E muitas vezes, irmãos, a correria do dia a dia não nos deixa dar suporte. A correria do dia a dia, muitas vezes, irmãos, nos faz achar que nós estamos prontos, preparados, não precisamos de mais nada. E eu quero te dizer que nós carecemos uns dos outros. Irmão, eu preciso de você. Irmã, eu preciso de você. Não consigo viver sem você. Irmão, não consigo viver sem você. Sabe por quê? Porque nós somos um. A oração de Jesus em João 17 foi para que a igreja fosse única. Jesus disse: Pai, eu quero que assim como eu e tu somos um, eles também sejam um conosco. Haja uma unidade de céu e terra, terra e céu. Haja uma comunhão real. Esse é o desejo de Jesus. Foi a oração dele em João 17. Você pode ler lá o capítulo todo, você vai ver o Senhor clamando pela unidade. E Paulo aqui está falando da unidade, né? E Paulo então diz assim: olha, porque há um só corpo, né? Então você tem que fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É engraçado que ele fala a unidade do Espírito, Espírito maiúsculo. Então, quer dizer que a vida divina em nós provê a unidade. Quer dizer que eu não tenho condições, com a minha força, de ser unido. Isso é real. Porque eu tenho uma vida da alma, eu tenho um querer, eu tenho uma emoção, eu tenho uma vontade, eu tenho uma mente que trabalha 24 horas quase. Então, eu preciso de Deus, irmãos, para essa unidade. Por isso que ele fala aqui, né? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Porque há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados também é uma só. Então, um só corpo, irmãos, né? Uma só esperança. Aleluia! Há um só corpo e você faz parte desse corpo. Então precisamos nos submeter ao governo desse corpo. Quem é o governo desse corpo? Está escrito, irmãos, aí no livro de Efésios, no início. Cristo é o cabeça deste corpo. O corpo é a igreja. Cristo é o cabeça deste corpo, né? Então, precisamos entender, amados, e viver a realidade dessa esperança. A esperança para a qual fomos chamados, né? É uma só. Porque há um só Senhor, há um só Senhor, há um só Deus. Olha o que ele falou: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, tá? Por meio de todos e em todos. Você entende isso? Vamos ler de novo com paciência? Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Está vendo aqui a comunhão de Deus? Né? O Pai processou, veio para a terra, encarnou em Jesus, Cristo, Deus é Cristo, através de Jesus, tá? Fez uma obra em todos, entrou em todos, né? Para viver a realidade da vida governante em todos e com todos. Deu para entender ou não? É profundo, né? Mas pense comigo, lê de novo aí várias vezes, vai entender.
A unidade de Deus na terra, irmãos, é a igreja. A Bíblia é clara em Coríntios que fala assim: aqueles que se unem ao Espírito de Deus se tornam um Espírito com Ele, né? Acho que é 1 Coríntios 6,19, se não me foge a memória. Aqueles que se unem ao Espírito do Senhor se tornam um com Ele. Então, Deus quer ter uma unidade na terra. E a unidade de Deus na terra chama-se igreja. A igreja é a unidade de Deus. A igreja é a vida de Deus. A igreja, irmãos, é o instrumento do reino de Deus, para o trabalho de Deus, para edificar a igreja de Deus, para salvar o povo de Deus. É lindo e maravilhoso, irmãos. Pense nessa palavra e viva essa unidade, a unidade da igreja. E junto comigo, vamos orar? Venha comigo. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por essa igreja, obrigado pela unidade, obrigado pela vida. Deus, eu quero pedir nesse momento em favor de todos os meus queridos irmãos, quero te agradecer por tudo, te agradecer por mais essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que alegria. Obrigado por tudo. Somos um. Beijo no seu coração e até amanhã.